Olá, que bom ter você assistindo ao programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para todos nós. E para ajudar você e motivar a estudar a Bíblia, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Pode também escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou acesse o nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Para os muçulmanos, o dia sagrado é a sexta-feira. Para os adventistas, batistas do sétimo dia e judeus, o dia sagrado é o sábado. Já para os católicos e a maioria dos protestantes, o dia sagrado é o domingo. Agora, será que isso tem alguma importância? Foi o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, abolido? Ou pregado por Jesus na cruz? Hoje, o programa Está Escrito está imperdível. Ivan Saraiva se dispõe a responder estas questões baseado no que está escrito na Bíblia. Esta é a série Nisto Cremos e o tema de hoje é o sábado. Continue conosco. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos no sábado. O Está Escrito recebe você mais uma vez na certeza de que o Senhor Jesus tem cuidado de todos nós. Temos apresentado aqui a série Nisto Cremos. O cristianismo sempre transformou a vida de milhares e milhares de pessoas e tem transformado a vida da sociedade humana. Quando você estuda a palavra de Deus e descobre as verdades bíblicas e você as segue, então você descobre que a sua vida pode ser muito melhor do que já é. Eu tenho percebido que a maioria dos cristãos não querem passar tempo com Deus. Sabe, quando Deus nos criou, Ele quis nos dar um presente. E o nome desse presente é sábado. Nele, eu e você temos férias semanais ao lado do nosso Criador. A ideia do sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, é que pudéssemos passar tempo ao lado do nosso Criador. É hora de nos esquecermos do trabalho, das atividades físicas, das nossas atividades educacionais, para passarmos tempo com o nosso Criador, com o nosso Pai. Deus planejou o sábado para passarmos tempo ao lado do nosso Deus, mas temos rejeitado esse presente maravilhoso. Negar um presente é muito feio, mas fazer isso com Deus é o mesmo que rejeitá-lo, é o mesmo que negá-lo. Se você quer ser um cristão bíblico, se você quer fazer as mesmas coisas que os primeiros cristãos faziam, então você precisa observar e guardar o sábado. A guarda do sábado nada mais é do que um tempo específico e totalmente usado para que você tenha comunhão com o seu Criador. Na verdade, o que muitos querem não é abolir a lei de Deus, mas abolir o sábado da lei. Eu tenho descoberto, no decorrer do meu ministério, que a maioria das pessoas que afirma que a lei de Deus foi abolida, eles querem, na verdade, é destruir o quarto mandamento. Porque todos os outros mandamentos, a maioria dos protestantes observam. Eles não fazem imagem de esculturas para adorar, eles não adoram a outros deuses, eles não falam o nome de Deus em vão, eles honram o pai e a mãe, eles não adulteram, pelo menos defendem que o adultério não deve ser praticado, procuram agir da melhor maneira possível com as pessoas, não mentindo, não cobiçando. Parece que os 9 mandamentos parece que está tudo certo para a maioria dos cristãos, mas o quarto mandamento, que exige uma negação absurda do eu, as pessoas simplesmente se esquecem, não querem saber, dizem que a lei foi abolida, tudo para atacar o quarto mandamento da lei de Deus.
Mas o que eu quero agora é que você leia comigo o 4º mandamento da lei de Deus para você perceber o que esse mandamento diz que eu e você temos que fazer. Isso está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. E ele diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. São 98 palavras. Só para você ter uma ideia, todos os 10 mandamentos contêm 282 palavras aqui na língua portuguesa. Aproximadamente 1/3 das palavras são usadas apenas no 4º mandamento. Isso pode não representar muito para você, mas representa muito para Deus. É o maior mandamento da lei do Senhor, mas também é o mais esquecido de todos. É por isso que nós gastamos tempo para falar do 4º mandamento. Se as pessoas tivessem se esquecido do primeiro, nós estaríamos gastando tempo também nele. Se as pessoas tivessem se esquecido de todos, a ênfase seria em todos eles. Talvez as pessoas se esquecessem do 7º mandamento, nós estaríamos focando ele. Mas a gente faz um programa especial aqui no Está Escrito do 4º mandamento, não é porque a igreja adventista guarda o sábado, porque a guarda do sábado é para todas as pessoas, para todos os cristãos, não é para um grupo de pessoas. Você quer se tornar um cristão, então você precisa guardar toda a lei, observar toda a lei, todos os mandamentos que Jesus Cristo ofereceu e impôs para você e para mim. Deus sabia que o sábado seria esquecido no decorrer da história. É por isso que logo no início desse mandamento, ele começa da seguinte forma: lembra-te. É para você se lembrar. Você percebeu o detalhe então do lembra-te? Nele está contido a ideia de que você precisa se recordar de algo que já existia antes. Então veja, Deus sabia que nós iríamos nos esquecer dele. Por isso colocou o lembra-te. E toda vez que eu coloco essa expressão, lembrança, lembrar, lembra-te, é porque previamente alguém já sabia do que estaria acontecendo. Agora, o que você acha? Deus nos pediria para nos lembrarmos e depois nos esquecermos do sábado? Para mim não faz sentido. Deus não aboliu a sua lei. Deus não aboliu o sábado. Alguns dizem assim: vocês adventistas só sabem falar do sábado. Mas é claro, sabe por que a gente só fala do sábado? Porque é um mandamento esquecido. É hora de você rever os seus conceitos bíblicos e teológicos. Eu sei o que outros líderes religiosos afirmam. Eles dizem que o sábado foi abolido, que isso é coisa de judeu, que isso é coisa do Antigo Testamento, mas nesse programa você vai perceber que não é. Por isso é a hora da decisão. Você vai ter que em algum momento decidir ficar ou com o que os líderes religiosos falam para você, ou com aquilo que a Bíblia afirma. Quer um conselho? Fique com a Bíblia. Jesus não vai perguntar quando voltar qual era a sua religião. Ele não vai perguntar qual é o líder religioso que você seguia. Ele vai perguntar assim: você guardou os meus mandamentos? Todos eles. Você observou a minha palavra? Você examinou as Escrituras? Você viveu de acordo com a luz que você tinha? Você compreendeu os meus ensinos? Então, meu amigo, você agora é meu filho. Eu te comprei. Eu paguei o preço na cruz do Calvário por você. Deus hoje, nesse momento, diz para você: lembra-te. Os líderes religiosos olham para você e dizem: esquece-te. Você não precisa se lembrar desse mandamento. Deus fala para você se lembrar. O mundo diz para você esquecer. Sabe o que me chama a atenção? O fato de que o mundo está programado para você não observar e não guardar o sábado. A lei de Deus diz para você não trabalhar, nem você, nem teu filho, nada. Você deve estar focado apenas nas coisas do céu. São aquelas férias especiais que Jesus quer ter com você todas as semanas. Mas o mundo está programado para você desobedecer a Deus.
Toda a estrutura da sociedade está programada para você transgredir o quarto mandamento da lei de Deus. Porque essa é a vontade do inimigo de Deus. E por isso ele programou as sociedades assim. Então, no mundo em que nós vivemos, funciona assim. Você trabalha de segunda a sexta. E aí então, alguns dizem assim, olha, você deve trabalhar de segunda até o sábado. E você tem um dia de descanso, que seria o primeiro dia da semana ou o domingo. Mas Deus não diz para a gente descansar no domingo. Deus diz que nós devemos guardar e observar o sábado. Esse é o dia que deve ser guardado. Deus orientou dessa forma e é assim que devemos proceder. Agora, mesmo que o mundo inteiro nos mostre ou nos favoreça a guarda do domingo, nós devemos guardar aquilo que Deus disse que deve ser observado. O sábado é um dia feliz. O sábado é o dia onde você se esquece do estresse dessa vida, da correria louca que eu e você vivemos, e aí então gastamos tempo com Deus e com a nossa família. Se o mundo observasse o sábado, como está escrito na Bíblia, nós teríamos um mundo sem estresse, porque iríamos nos desligar dos problemas, das lutas, das dificuldades, e estaremos focados no semelhante, na nossa família e em Deus. Esses dias eu vi na televisão um pregador falando. Ele dizia que o sábado era coisa de judeu, que era coisa do Antigo Testamento e que não precisávamos mais guardá-lo. Ele dizia que os adventistas eram legalistas e um monte de coisas. Ora, a gente precisa entender a Bíblia para definir na nossa mente que decisão vamos tomar. Se vamos defender o sábado ou não, se vamos guardar o quarto mandamento da lei de Deus ou não. Mas você não pode ficar pautando a sua vida simplesmente porque alguém disse que é e outro disse que não é. Examine as Escrituras, busque na palavra de Deus. O sábado não é uma lei de Moisés, é uma lei de Deus. Ela vem antes de Moisés. E também não é só para os judeus, vem antes do povo judeu, antes mesmo de Abraão. Bem, o que eu estou dizendo é que o sábado é o dia do Senhor e que nunca foi alterado, e que não pode ser alterado, e ele não pode ser desprezado por nenhum de nós. Desprezar o sábado é o mesmo que desaprovar ou desagregar da nossa vida o próprio Criador. Mas você não precisa confiar em mim, nem em ninguém. Confie na Bíblia. Alguns dizem para você não guardar o sábado. Eu estou dizendo que você deve guardar o sábado. Não confie em ninguém. Confie na Bíblia. Vamos a ela então, para percebermos que o sábado vem antes de Abraão, vem antes do povo judeu, vem antes de Moisés. E agora você vai perceber a primeira vez em que aparece o sábado sendo guardado na Bíblia. Nós vamos ver quem guardou o sábado pela primeira vez. Em Gênesis 2, de 1 a 3, nós encontramos textos importantes. É o primeiro livro da Bíblia, o mundo estava sendo criado, o pecado ainda nem existia, e você vai descobrir que o sábado já fazia parte dos sonhos e dos planos de Deus. O texto fala da seguinte forma: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o sétimo dia, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o sétimo dia. O mundo foi criado em 6 dias e no sétimo dia Deus descansou. Isso me chama muito a atenção, por uma questão. Sabe, você percebeu, Deus criou o mundo em 6 dias e poderia ter fechado o ciclo semanal em 6 dias e pronto. Ele não precisaria ter criado o sétimo dia, ou ele poderia ter criado o ciclo semanal em 8 dias. Mas Deus, desde a eternidade, definiu que o ciclo semanal seriam 7 dias. E depois de ter criado tudo em 6 dias, Deus cria mais um, só para descansar. E esse dia Deus descansou, Deus abençoou e santificou. Os outros dias da semana são importantes? Claro que são. Recebem a bênção de Deus? Sim. Mas esse dia é um dia especial para Deus. Por que Ele não escolheu o domingo? Não sei. Por que Ele não escolheu a terça-feira, a quinta-feira? Também não sei. Eu sei que Deus define que o sétimo dia
deveria ser um dia de descanso, um dia de bênção, um dia de santificação. Seria um ponto de encontro no tempo. E sabe o que é mais bonito de tudo? É que o sábado é democrático, é universal. Qualquer pessoa, de qualquer religião, não importa a classe social, não importa onde esteja vivendo nesse mundo, o sábado existe para todos. O sábado existe para você e para mim. E Deus quer que passemos tempo com Ele. Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, como acontece a contagem de dias na Bíblia, nós devemos guardar esse dia. Agora, o que acontece quando tiramos o sábado da lei como muitos querem? As pessoas pensam, né? Não, todos os mandamentos estão bem, está tudo certo, mas eu não quero guardar o quarto mandamento. Veja o que acontece quando você tira o quarto mandamento da lei de Deus. Bom, o primeiro mandamento, Deus afirma, não terás outros deuses diante de mim. Agora, quem é esse Deus que fala no primeiro mandamento? O primeiro mandamento não declara que Deus é esse. O segundo mandamento diz, para não adorarmos outros deuses, nem para fazermos imagem de esculturas de outros deuses, mas que outros deuses são esses? Que Deus está falando nesse momento? O terceiro mandamento declara para não tomarmos o nome de Deus em vão, mas que Deus é esse? Veja que os 3 primeiros mandamentos falam a respeito de Deus, o quarto também vai falar, mas nos primeiros 3 mandamentos nós não temos ideia de que Deus é esse, porque não é dito. É no quarto mandamento que descobrimos que Deus está falando nesse contexto. Para você pode parecer óbvio que esse Deus é o Deus que conhecemos, o Deus Jeová, o Deus bíblico, mas se você nascesse ou morasse no Japão, o seu Deus seria Buda. Se você fosse muçulmano, seria Allah. Se você fosse hinduísta, o seu Deus seria Krishna. O quarto mandamento da lei de Deus revela que Deus é esse. É aquele que fez os céus e a terra em 6 dias. O Senhor dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós devemos adorar. Esse é o Deus que nós devemos honrar, não falando o seu nome em vão. Então, o quarto mandamento da lei de Deus, ele é fundamental para compreendermos que Deus estamos falando nesses 10 mandamentos. O Senhor descansou nesse dia, é o Senhor do sábado, o Senhor criador dos céus e da terra. Você também precisa perceber que a questão do sábado não é algo referido apenas no Antigo Testamento. Jesus, por exemplo, ele guardava o sábado. Sabia disso ou não? Jesus guardava o sábado. Você pode perceber isso em um texto muito importante. Eu quero que você acompanhe comigo aqui esse texto de Lucas 4,16. E diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Percebeu? Jesus Cristo ia aos sábados à igreja dele, à sinagoga. Ele ia aos sábados. Que dia você vai à sua igreja? Na quarta-feira, todos os dias, no domingo. Jesus Cristo tinha um dia, sábado. Porque o sábado é o dia da adoração, é o dia da esperança, é o dia da alegria, é o dia de você reunir sua família e ir adorar a Deus. Você precisa ir a uma igreja no sábado. Agora, não foi só Jesus que observou e guardou os mandamentos de Deus. Ele disse isso em Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, eu vim cumpri-los. E ele guardou os mandamentos de Deus como os judeus de sua época guardavam e como todos nós devemos guardar. A mãe de Jesus também guardava o sábado. Isso está escrito no livro de Lucas, no capítulo 23, no versos 55 e 56. O texto diz assim, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Esse texto é importante porque Jesus Cristo aqui já tinha morrido. O contexto desse texto é exatamente as mulheres indo até o túmulo de Jesus. Ele já havia morrido e elas descansaram conforme o mandamento. Os discípulos também guardavam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Em Atos 16:13 diz assim, e no dia de sábado saíram fora das portas
para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. Esse texto que acabamos de ler, ele joga por terra a tese de que Paulo pregava no sábado porque isso era comum, isso era costume dos judeus. Não, não é isso. Veja, ele estava fora de uma sinagoga e ele estava também guardando a palavra de Deus, observando o sábado. O sábado foi instituído no Gênesis, na origem, no princípio da criação desse mundo. A gente descobre o sábado em toda a Bíblia. São mais de 250 passagens em toda a Bíblia dizendo que eu e você devemos observar esse dia. Sabe, o poder não está no dia, não está no sábado, mas na relação que temos com Deus. Mas se Deus escolheu o sábado, quem sou eu para mudar? Ninguém. Nenhum ser humano, nenhuma igreja, nenhuma denominação, por mais milenar que seja, pode mudar ou abolir a lei de Deus. Pode desprezar qualquer um dos mandamentos do Senhor. Falamos do sábado muito aqui na TV Novo Tempo e não está escrito. Falamos mesmo. Porque as pessoas se esquecem, porque elas mostram uma verdade que não é bíblica. Querido, hoje você tem uma decisão a tomar. Ou você vai guardar o sábado como Jesus, como a mãe de Jesus, Maria, como os discípulos guardaram, como mais de 17 milhões de pessoas guardam, ou você vai continuar dizendo que isso é coisa de judeu e é coisa do passado. É coisa de judeu sim, porque eles escolheram ouvir a voz de Deus. É coisa dos adventistas, é coisa deles sim, porque eles escolheram viver o quarto mandamento da forma como Deus diz que nós devemos viver. Eu espero que você tome a sua decisão de maneira sábia, racional e perceba na palavra de Deus que isso é uma orientação bíblica e não de uma igreja. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto eles cantarem, tome a sua decisão de ser mais um observador do sábado, para que você tenha comunhão com o seu Criador, um dia inteiro, para você estar com aquele que tanto te ama, com aquele que deu a sua vida para salvar você. Que Deus proteja você e que você tome a sua decisão nesse momento. Tranquilo estou, o sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença um dia pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim.
e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim. Esse é um dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus. A esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim. Dia especial, um presente de Deus pra mim. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, a Tua palavra é clara. Nós devemos descansar no sábado e termos comunhão contigo. Não é dia de supermercado, não é dia de jogo de futebol, não é dia de trabalho, nem dia de estudos. É dia de nos dedicarmos à nossa família, de estarmos ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo bem para as pessoas que conhecemos e termos comunhão contigo. Ajude-nos, Senhor, a vivermos os teus sonhos e cumprirmos integralmente a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. No programa de hoje, você viu que para Deus o que interessa mesmo é a razão pela qual guardo o sábado. Se eu guardo o sábado pensando em me salvar, isso não adianta nada. Mas se eu guardar porque já estou salvo e quero passar tempo de Deus com Deus, então estou fazendo certo. Eu sei que isso para você talvez seja novidade. Então, se você ficou com dúvidas e quer aproveitar a oportunidade e estudar um pouco mais sobre esse tema, o sábado, você pode ligar, escrever ou mandar um e-mail e estaremos enviando para você o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Além do tema o sábado, você vai encontrar outros temas muito interessantes. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tranquilo estou, o sábado chegou. Minhas tensões aliviadas já